E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Alessandro da Whey. Vou falar um pouquinho aqui sobre o estilo Porter. Esse é um estilo bem legal, eu gosto bastante desse estilo. Desde o começo da Whey a gente teve esse estilo no nosso portfólio. E assim, é um estilo onde, assim, para mim, o que define o estilo Porter, né? Então é uma cerveja feita com malte torrado, né? É uma cerveja que a gente tem que ter as características, né, realmente predominantes do malte torrado. Café, chocolate, no aroma, no sabor, então acho que tem que estar bem presente isso. A Porter é um estilo que ele tem muitas variações, né? Então você tem lá a Baltic Porter, você tem Robust Porter, você tem algumas variações onde você tem alguma pegada um pouquinho mais alcoólica, mais encorpada. Eu, pessoalmente, eu curto mais assim as Porters mais encorpadas, né? Eu acho que esse estilo, muita gente me pergunta assim, qual que é a diferença da Stout e da Porter, né? Então isso eu acho que é uma questão assim que, né, toda pessoa quando começa a tomar cerveja artesanal, né, entender um pouco mais de estilo, sempre vem essa pergunta. E assim, na minha opinião, assim, eu acho assim que a grande diferença principalmente na torra do malte, né? Porque você também tem stouts com uma variedade muito grande de stouts, Imperial Stout, que daí tem mais alcoólica, mais encorpadas, tem as Dry Stout, que daí já vai para um outro caminho, tal, Sweet Stout, tal. Então assim, mas basicamente assim, assim, se você pegar e for ver dentro de alguns parâmetros do estilo, tanto a Stout quanto a Porter, né? Elas acabam se encontrando, né? Então, determinados tipos de Porter acabam se encontrando com determinados tipos de Stout, assim. Mas, na minha opinião, o que mais difere os dois estilos é o quê? É a torra do malte. Então, assim, quando a gente fala de Stout, a gente tem uma torra um pouquinho, um nível um pouquinho acima, né? Então, a gente tem mais, assim, o uso da cevada torrada sem maltar, uma torra um pouquinho mais alta. Então, a gente sente, assim, um pouquinho mais o café passado, um pouquinho da cinza, assim, aquele torrado mais para esse caminho. Ao passo que a Porter é um pouco mais pro chocolate, né? Então a gente sente um pouquinho mais o chocolate, uma torra um pouquinho mais baixa. E assim, eu acho que o bacana de você pegar e ver assim, essa riqueza do malte que você tem na Porter, né? Não só do torrado em si, mas do tostado, né? Então você pegar e ver todas essas nuances do malte, assim, e do jeito das Porters que eu prefiro, né? O corpo, né? Assim, eu brinco assim que quando você tem uma cerveja que você tem um determinado lúpulo, um single hop de algum lúpulo, né? Então assim é como se fosse ali um solo de de um instrumento musical, né? Quando você tem ali uma cerveja com uma Porter, né? É como se fosse uma orquestra tocando, você tem muita coisa ali, né? Então você tem vários tipos de malte que vão fazer toda aquela complexidade do malte. Você tem normalmente, assim, eu gosto de, quando eu faço a cerveja, de usar diferentes tipos de malte torrado para você ter realmente aquelas nuances do chocolate, da amêndoa, do próprio café. E aí assim, e você ter toda essa complexidade, então é como se você escutasse ali aquela orquestra toda tocando, toda aquela variedade de instrumentos ali e tal. Então acho que a pegada da Porter é muito assim, né? E eu brinco, às vezes tem gente que fala assim, porra, vou fazer uma Porter e eu vou usar um malte black da Muntus, que vai dar uma puta diferença e tal. E eu falo assim, pô, pra mim desenvolver uma receita de Porter é mais ou menos como se fazer uma feijoada, né? A feijoada vai tanta coisa, né? Se você colocar um presunto espanhol ali no meio da feijoada, ele não vai aparecer muito, né? Você pode, porque é o todo que aparece, né? Então, assim, eu acho que essa é a grande sacada, é o grande barato da Porter. Como eu falei, desde o começo a gente tem uma Porter no nosso portfólio. E aí, quando eu lancei lá atrás, a gente até chamava ela de Cream Porter. E era uma cerveja que eu tinha feito com aveia, como todas as nossas cervejas, eu não curto muito seguir algum estilo pré-determinado, sempre eu gosto de dar uma fugida. A nossa Porter não foi diferente, então eu fiz uma Porter que aveia, né, que normalmente não vai e tal, não se encaixava em nenhum estilo. E ela era super encorpada e assim, complexa, muito malte e tal.
E aí teve uma época que a gente resolveu fazer algumas variações dessa Porter. E nessas variações a gente acabou fazendo, entre elas, a gente fez uma com avelã e caiu no gosto da galera, foi uma coisa impressionante, todo mundo curtiu um monte, a gente lançou a cerveja em garrafa de forma sazonal, foi um sucesso absurdo e a gente tem hoje no portfólio essa cerveja até hoje e é uma das cervejas que a gente mais vende. Então assim, a nossa, né, acho que a nossa variante aí do estilo aí dentro do nosso portfólio que a gente, né, pode ofertar hoje aí. Então, acho que é isso aí. Obrigado, valeu.